Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ao segundo módulo desse curso de Astrologia Sistêmica. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os conceitos importantíssimos para compreender a formação dos signos, ou melhor, dos elementos dos signos e planetas dentro do mapa astral. Nas últimas aulas que eu dei para vocês, eu falei bastante sobre a diferença entre forma e o que está por trás da forma, né? Que é essa força que atua e conduz a vida. E hoje eu vou explicar um pouquinho sobre de onde vem essa ideia, onde encontrar essa questão da forma, do que está por trás da forma, como analisar isso de uma maneira mais clara e mais simples. Mas para isso eu preciso falar um pouquinho para vocês que muitos de nós acreditamos que a astrologia tem muito a ver com a disposição espacial dos planetas. Então, quando nós pegamos um mapa astral, nós tendemos a olhar esse mapa astral e começar a discernir, ou começar a analisar, observar e fazer a leitura através da disposição planetária. Então, onde estão esses planetas em relação aos signos, às casas? E é assim que nós tendemos a aprender na astrologia. Então, nós também tendemos a entender o mapa astral como um gráfico espacial que diz que determinado planeta está em determinada casa, está em determinado signo, e por isso é atribuído determinado significado. Porém, a astrologia em si tem mais a ver com a dimensão temporal do que a dimensão do espaço. Eu sei que nós aqui na Terra entendemos tudo a partir da dimensão espaço-tempo, que é a união dessas duas dimensões. E nós realmente lemos e partimos da compreensão a partir do espaço-tempo. Mas nós entendemos muito pouco o que são essas dimensões, o que é a dimensão do espaço, o que é a dimensão do tempo e como elas se integram realmente. Entendemos muito pouco sobre como o tempo nos atravessa, como ele atua em nossa vida e tendemos a achar que o tempo ou é o relógio que nós vemos ou é o calendário que nos situa na vida como data, hora, local, o tempo que nós temos de idade, etc. e tal. Não pensamos sobre o tempo como uma dimensão e como é esse tempo como dimensão atuando na nossa vida. E a astrologia vem falar exatamente disso. O livro que eu disse para vocês sobre o livro do Gregório, que fala sobre a formação das qualidades primordiais, ou melhor, a formação dos elementos e dos signos, ele aborda muito sobre a questão da dimensão do tempo, da quarta dimensão. E aqui eu vou trazer um pouquinho desse retrato para vocês. Primeiro, compreender o que são as três dimensões. Nós temos três dimensões que são as dimensões que nos possibilitam compreender o espaço. Nos compreender no espaço, compreender a matéria. Então, tudo que existe na natureza possui, altura, largura e comprimento. E essas três dimensões também nos possibilitam deslocar frente, trás, lado direito, lado esquerdo, cima e embaixo. E também nos permite perceber as coisas de cima, de baixo, do lado direito, do lado esquerdo, de frente e de trás. Essas são as dimensões que nos possibilitam reconhecer todos os objetos existentes na natureza. A quarta dimensão, que é a dimensão do tempo, ela é uma dimensão que não é passível da nossa compreensão a partir da terceira dimensão. Isso porque não é possível apontar essa direção como nós apontamos as três direções das três dimensões. Então, nas dimensões, no mundo tridimensional no qual nós estamos presos mentalmente, nós conseguimos apontar para frente, apontar para trás, apontar para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima e para baixo,
mas a dimensão do tempo nós não conseguimos apontar e nem compreendê-la com facilidade através da nossa capacidade mental, ou dos nossos sentidos, vamos dizer assim. No vídeo do Carl Sagan, eu deixei aqui no final da nossa aula para vocês assistirem, ele fala sobre as dimensões como dimensões que estão acima. Então, a partir do momento que elas estão acima, elas têm uma visão de águia, elas conseguem perceber o de baixo com amplidão. Como nós estamos abaixo da dimensão do tempo, a dimensão do tempo tem uma percepção mais ampla do que a nossa percepção, do que a nossa capacidade de reconhecimento, tanto através dos nossos sentidos quanto através da nossa mente lógica. Mas pesquisas da física e também estudos da física quântica nos permitem compreender um pouco mais sobre a quarta dimensão, a dimensão do tempo. E essa dimensão é dita em vídeos como Ciência Todo Dia, em vídeos como o do Carl Sagan, e também em livros de física quântica, como o do Amit Goswami. Nós temos informações de que a dimensão do tempo ela é curva, infinita e sem fronteiras. E essa dimensão do tempo também é dita como uma onda. Então, e também é dita como algo que nós sentimos, nós percebemos através do nosso sentir. Então, é muito importante incluir dentro do nosso estudo astrológico a percepção do sentir. E isso é muito interessante de perceber, porque quando você vai ler um mapa e você vai começar a falar com ele, com o seu cliente ou com o dono daquele mapa, sobre o mapa, ele vai com certeza compreender tanto a versão espacial, né, no sentido de perceber as questões que você vai dizer na personalidade dele, no trabalho, na relação com a família, com o parceiro ou qualquer coisa do tipo, como se você também abordar na versão temporal, ou seja, do sentir, ele também vai reconhecer ou vai se sentir intrigado e depois parar para observar que existe esse impulso, que existe esse movimento interno dado por essa dimensão. Esse movimento interno, ele muitas vezes ele anima a pessoa, ele move a pessoa a determinados comportamentos, a determinadas atitudes. E aí é onde entra um pouco do estudo da física quântica. E é preciso compreender um pouco disso com o que eu vou trazer aqui para vocês. O mapa astral, ele é um instante do tempo, né? Registrado, congelado no espaço. Segundo a física quântica, a dimensão do tempo, ela se dá como ondas de possibilidades. E essas ondas de possibilidades, como visto anteriormente, nós temos aí o conceito de que são ondas com infinitudes, né? Ou com diversas possibilidades. E essa dimensão do tempo também é sentida como uma dimensão onde o tempo não tem separação, ele é infinito, ele não tem limite. Então, quando a gente pensa espacialmente o tempo, a gente entende o tempo como uma separação entre o que é passado, entre o que é futuro e entre o que é presente. Mas essa percepção é uma percepção tridimensional, percebe? Quando nós falamos anteriormente que existem 3 maneiras de reconhecer as coisas aqui no espaço-tempo, nós estamos falando de 3 dimensões. Então, nos últimos estudos, e aqui novamente eu volto a frisar como tudo para nós, na nossa compreensão, presos aqui no espaço-tempo,
parte da ideia do 3. E também o tempo espacial, o tempo que nós entendemos aqui, também é dividido em presente, passado e futuro. Porém, na dimensão do tempo, onde tudo são ondas de possibilidade, não existe começo, meio e fim, não existe passado, presente e futuro, existe uma grande continuidade, sem nenhuma fronteira, sem um começo, sem um fim. Porém, quando nós olhamos para essas ondas de possibilidade, que é o que a física quântica comenta sobre o observador, sobre a consciência, então, a partir do momento que nasce uma existência na natureza e existe um observador reconhecendo essa natureza, essa existência, essa entidade, nasce esse mapa astral, que ele deixa de ser uma onda de possibilidades e ele passa a ser uma partícula ou uma experiência manifestada. Ah, mas quer dizer então que o mapa não é uma onda de possibilidades, ele já é uma partícula manifestada? Em certa parte, sim. Por quê? Porque quando você nasce, você já ganha um corpinho. E dentro desse corpinho, você já tem informações sobre o colapso dessa onda de possibilidades com o espaço, né, que vira partícula. Então, a partir do momento em que você se separa da sua mãe, você tem o seu próprio corpinho, você nasceu, você respirou, você já ganhou informações e experiências manifestadas. E a questão é que o mapa, para ser lido, ele precisa sair da ideia de que ele é uma partícula representada por um desenho 2D, né? Porque o mapa é um desenho 2D, você consegue ver a parte cima, baixo e direita e esquerda. Você não consegue ver a dimensão frente e trás, mas existe essa dimensão. Assim como existe num globo, certo? Porém, você vê só essas duas dimensões. Então, a foto registro que nós acessamos para interpretar, ele vem em 2D, porém ele é experimentado no espaço-tempo, né, em 4D, que é a união do tempo com o espaço. Ou seja, o colapso entre a onda de possibilidades que existe e o seu nascimento, a experiência manifestada que nasce com você. É óbvio que a partir do momento que você nasce, você tem tanto a experiência manifestada do seu nascimento, quanto também as ondas de possibilidade que durante o percurso do tempo vão sendo ativadas pelos trânsitos. Deu para entender? Eu sei que é um pouquinho complexo, mas com o tempo isso vai ficando mais simples, tá? Eu sugiro para vocês que vocês estudem, assistam os vídeos do Ciência Todo Dia, assistam os vídeos e os livros do Amit Goswami, que ajudam muito a gente a compreender como é que funciona essa relação entre tempo e espaço, para que você compreenda que esse mapa, ele não está dado e fechado, ele é um mapa, né? É um registro, é uma partícula, tá? É manifestada no momento que você nasceu, porém sempre desenrolando ondas de possibilidades através dos trânsitos. E aqui é o ponto mais importante que eu quero te dar, que é o seguinte: nós tendemos a achar que por conta desse mapa natal já estar aí, nós colocamos ele como um foco principal, como se ali já tivesse realmente datado tudo que vai acontecer na nossa vida. E sim, ele data, ele coloca partículas de experiência do momento do nascimento, né? Então você, dentro do momento que você nasceu, você manifesta um nível de percepção.
tá? Um nível de compreensão registrado, né? Como um tempo, como um todo registrado num determinado espaço, numa determinada localidade, num determinado horário. Porém, esse mapa não está dado. Por quê? Porque ele é um mapa com trânsitos, né? E esses trânsitos vão sendo colapsados por novas ondas de possibilidade. Por isso que nós evoluímos e desenvolvemos. Por isso que nós, em determinados momentos da vida, vamos sentindo novos desejos, novas vontades, novas possibilidades, novos interesses e também oportunidades que nos fazem tomar consciência de padrões de repetição, de experiência, que fazem com que nós também busquemos algo novo na nossa vida. Então, é muito importante compreender que quando a gente fala que o tempo é mais importante que o espaço no mapa, é porque essas ondas de possibilidades colapsando esse mapa já manifestado são mais importantes do que o próprio mapa natal já registrado. Deu para entender? Então, as possibilidades, as potencialidades, as latências, elas vão acontecendo no percurso do tempo e não só como estão registrados no mapa. Vamos ainda aprofundar nisso, tá bom? E o que a gente precisa aprender com a dimensão do tempo? Primeiro, a dimensão do tempo ela é una, então não tem separação. Por isso é muito importante que a partir do momento que nós comecemos a estudar a astrologia nessa compreensão da dimensão do tempo, a gente entenda que a ideia de que algo do passado é do passado, algo do futuro é do futuro, algo do presente é do presente, e que isso se separa, precisa sair. Por quê? Porque não é o que aconteceu no passado, ficou no passado, o que aconteceu no futuro, ou o que vai acontecer no futuro. Não é sobre isso. É sobre o momento presente. Ser atravessado por todos esses tempos que nós compreendemos existir. Então, somos nós que separamos isso para poder nos organizar. Mas, na verdade, o tempo é um só. Nós estamos passando por informações constantemente, como um ciclo, né, como uma espiral. Nós estamos reconhecendo aos poucos, em cada ciclo, mais informações sobre uma questão só daquele tempo. Então, repare o seguinte, eu tenho a Lua na casa 9. Essa Lua na casa 9, quando eu tenho, 2 anos de idade, eu recebo um trânsito de Marte nessa Lua, ok? Aí, quando eu tenho, 7 anos de idade, eu recebo um trânsito de Saturno em cima dessa Lua. E aí depois, ou oposição desses planetas em relação à minha Lua. Cada vez que eu recebo um trânsito sobre essa Lua, ele vai fazer com que eu entre em contato com a natureza desse mapa natal e, ao mesmo tempo, com a proposta ou a onda de possibilidade e probabilidade deste outro planeta me trazendo um plus, uma nova informação que talvez eu nunca tivesse acessado. E não importa se essa informação vai vir do passado, se vai vir do futuro, se vai vir do outro, o que importa é como eu integro, como eu lido, como eu reajo a essa informação. Então, é sobre isso a questão. Um outro ponto é que a dimensão do tempo, ela não tem esse infinito, né? Mas a partir do momento que o tempo entra no espaço, ou seja, que nós ganhamos a vida aqui na Terra, não tem como fugir do espaço-tempo. Então, é a nossa entrada
na Terra é o nosso mapa natal, que é registrado no nosso momento de nascimento, que diz quando inicia-se um ciclo e quando termina-se esse ciclo. Porque é lá que é fotografada o planeta em determinada posição. Então, um planeta em determinada posição no mapa, ele não vem para atribuir um determinado significado. Ele vem para dizer, a sua jornada começa aqui. Então, você sabe aonde começou a sua jornada lunar, a sua jornada solar, a sua jornada saturnina, e você vai conseguir acompanhar os diversos ciclos ou as diversas gestaltes sendo completas e incompletas no seu processo de desenvolvimento. Entendeu? Na dimensão do tempo, também nós compreendemos que não tem fronteiras, não tem esse lugar entre eu e o outro que nós vemos aqui no espaço-tempo. Não tem essa diferença entre eu e o tempo, eu e o passado, eu e o futuro. Tudo está aqui. Tudo faz parte. Então, quando eu penso conscientemente ou analiso conscientemente, digo assim, mas no tempo do meu pai, porém aquilo que estava no tempo do meu pai ainda vive aqui. Então, se eu sinto vergonha, por exemplo, e a vergonha vem de quando aconteceu um fato X com o meu pai, não importa que foi no passado e que isso começou no meu pai. O que importa é entender que ainda existe em mim. Então não existe essa separação entre eu, meu pai, eu, minha mãe, eu, minha avó. Nós somos uma continuidade. É um serviço, um trabalho que vai sendo galgado de geração em geração. E às vezes esse fato, essa nossa ideia, né? Eu estava até vendo no livro do Amit, que o fenômeno de discernimento, ou de dizer isso é meu, isso é do meu pai, isso é um fenômeno que não é da dimensão temporal, ele é um fenômeno espacial, que nos ajuda a localizar aqui na terceira dimensão. Porém, quando a gente começa a compreender essa dimensão temporal, a gente começa a entender que a gente é um com todas essas pessoas, que a gente é um com todos esses tempos, que tudo atua no agora, e nós só temos o agora. Outro ponto muito importante dessa dimensão é compreender que ela é sentida por nós, que ela é como nós nos sentimos. Nós estamos tensos, relaxados, dispostos, prontos para seguir em frente, ou nós ainda estamos interiorizados, parados, paralisados em algo? Então, compreender a dimensão do tempo atuando na gente é começar a compreender como nós nos sentimos internamente em relação às experiências. Prestar atenção se nós estamos nesses lugares, se é o momento de seguir em frente, se nós ainda estamos estagnados em algo, o que é essa estagnação, como eu sinto essa estagnação, o que ainda precisa ser completado para que eu consiga avançar. E se eu estou disponível para novas informações, se eu não estou disponível, se eu estou tensa, se eu não estou tensa, né? E o quanto a tensão também atrapalha com que eu consiga trazer o novo ou perceber o novo, entende? Então é tudo sobre como nós sentimos dentro de nós mesmos. E esse sentir está muito ligado ao nosso corpo vital, que faz com que nós estejamos predispostos a nos mover e também animados, ou seja, cheios de vida ou não, né? Então, essa dimensão também fala sobre um ponto muito importante, que são as ondas das possibilidades, potenciais e probabilidades, que fizeram uma grande diferença para mim quando eu comecei a estudar astrologia. Que é assim, você vê o Áries, certo? E aí você vai falar sobre Áries. Ok,
você está falando sobre várias possibilidades do Ares, vários níveis de consciência desse Ares, vários planos de manifestação desse Ares. Então, o importante numa leitura é abrir esse leque para o cliente e não condicioná-lo, dizer que ele é assim, ou que ele é assado, ou que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, porque essa percepção, ela é uma percepção que está condicionada à sua experiência, ou a experiência que você viu acontecer, e não está conectada à onda de possibilidades. Quando nós nos conectamos com a onda de possibilidades, nós nos conectamos com uma força que pode abrir nosso campo de possibilidades para escolher coisas novas. E aí vem o lado descontinuado da física quântica que o Amit fala, que não é necessário repetir um condicionamento, repetir um padrão. Nós repetimos esse padrão muitas vezes porque nós não estamos em contato com essa onda de possibilidades. Nós não sabemos outro jeito de manifestar as experiências. E aí vamos entender, quando nós falamos de espaço e de tempo, nós temos um gráfico, certo? De 3 direções. Então, nós temos a direção, essa direção que gera um corte, né? Vamos dizer assim. Então, aqui ela tá dita assim, né? Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Acho que eu não consigo desenhar aqui. Mas ela tá para baixo, tá para cima e para frente, certo? Eu fiz essa parte de trás aqui só como uma possibilidade de atravessamento dessa linha de baixo para cima, tá? E essa onda seria o que nós conhecemos como tempo. Repare uma coisa muito interessante aqui, que eu quero mostrar para vocês. Então, quer dizer, o espaço-tempo, ele é direcional, certo? Vai para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. O tempo, ele é uma onda, certo? Que colapsa com essas direções, né? Então, quando você vê aqui a onda se colapsando com o espaço e se tornando tempo, ela divide, né, o tempo como passado, presente e futuro, ou seja, o presente ele fica aí nessa linha direcional para frente, né, do gráfico, e o passado e o futuro ficam divididos entre essa linha do presente, né? Então, o agora divide o que foi e o que será. E é assim que a gente compreende a dimensão do tempo no espaço. A gente compreende ela como o agora dividindo e mostrando o que foi, né? Ou fazendo com que a nossa consciência compreenda o que foi e o que vai ser, certo? E é daí que surge o gráfico do mapa astral, que é a linha do ascendente e descendente, sendo esse momento presente, e a linha temporal atravessando esse momento presente, dividindo entre passado embaixo e futuro em cima. Essa linha do espaço, ela é dividida através da linha do tempo, separando o eu e o meio, né? Então, o mapa astral ele acaba sendo a representação de ondas de possibilidades que vêm da dimensão do tempo, colapsadas em partículas. Ou seja, a gente lê o mapa astral como partículas dadas pela disposição espacial dos planetas, nos signos e nas casas. Mas, na realidade, ele quer nos mostrar as ondas de possibilidades que foram manifestadas ou que estão disponíveis para serem manifestadas durante o percurso do tempo de uma certa entidade ou existência, certo? E aí, para a gente entender
como o tempo se comunica, ou como são comunicadas essas ondas, né, de possibilidades, a gente precisa entender o tempo, então, como uma oscilação rítmica, né? Uma oscilação que ora sai de um ponto, que a gente pode ver aqui, ora sai de um ponto, né, e anda até o seu oposto, e depois começa novamente um outro ciclo. Então, é uma oscilação de um ponto até o seu extremo oposto, e esse extremo oposto retornando para o mesmo ponto. É isso que acontece em todos os ciclos dos planetas. Eles partem do ponto do qual eles foram registrados e fazem um ciclo de acordo com o seu tempo de revolução. Então, nós temos diversos ciclos temporais dentro de um mapa astral, certo? E para entender esses ciclos, nós precisamos entender esses movimentos direcionais dados por esses ciclos, né? Então, nós temos aí um movimento ascendente da onda, um movimento de transição desse movimento ascendente para o movimento descendente, e depois um movimento de transição do movimento descendente para o movimento ascendente. E aí começa tudo de novo, certo? E aí nós vamos compreender que esses movimentos, também chamados pelo Gregório por forças, existem dois tipos principais de forças ou de movimentos. Os movimentos direcionais ou forças direcionais, onde o quente é um movimento que ascende e o frio é um movimento que descende, e aí a gente pode ver entre o quente e o frio, que são movimentos de direção, de subida e descida. E dentro desses movimentos de direção, nós temos o que nós conhecemos como energia masculina, ativa e consciente, sendo o quente representado pelo mais e o mais, ou seja, ativo, ativo, ou masculino, masculino, com o princípio total de essência masculina, com movimento de expansão, representado pela força centrífuga, com movimento para o alto, para fora ou para frente, certo? Então, tudo que acontece com o ser, e aí o que é esse movimento para o alto, para fora e para frente? Seguir em frente, sentir o impulso de ir para frente, de se desenvolver, de crescer, de expressar, de expor, ele tem essa energia, esse movimento, esse impulso de ir para fora, para o alto e para frente. Então, quando nós colocamos esse movimento com essa representação, é para você, quando for pensar sobre um movimento ou sobre um sentimento da pessoa, sentir se esse movimento ele ascende, se ele cresce, se ele vai à frente, se ele empurra para frente, né? E aí é também uma energia de doação total, né, de irradiação para fora. Já o frio, ele também tem um princípio ativo do mais, né, do masculino, ou seja, ele é um movimento direcional, ele leva energia para algo acontecer, ele não é empurrado, ele não é reativo. O frio e o quente são movimentos ou forças que não são passivas, reativas, elas são ativas. O que significa serem ativas? São elas que comandam, elas que impõem a direção, né? Então, o frio, ele tem essa imposição, essa determinação, esse direcional. Porém, ele direciona para o feminino, para o negativo, né? Então, ele direciona para um princípio interior, diferente do princípio do quente, que vai para o exterior, o frio vai para dentro. Se o quente vai para fora,
o frio vai para baixo. Se o quente vai para frente, o frio vai para trás, né? Dentro da constelação familiar, o que nós compreendemos como quente e frio são movimentos de quente é doar e o frio é tomar. E aí mais para frente eu vou explicar para vocês a diferença entre doar e tomar, certo? Mas aqui é muito importante compreender que quente e frio são princípios ativos que têm a direção, né? Tem uma direção muito explícitas, não são movimentos que esperam um empurrão ou que esperam alguém dirigir, por isso eles não são princípios reagentes ou reativos, eles são ativos, são eles que empurram, são eles que fazem, que agem, que direcionam, e que são movimentos opostos. Então, se o quente vai para fora, o frio vai para dentro. Se o quente vai para o alto, o frio vai para baixo. Se o quente vai para frente, o frio vai para trás. E nós podemos pensar, por exemplo, no frio como um princípio mais inerte, com uma força centrípeta, né? E com a ideia da contração, que é diferente da ideia da expansão. Então, se eu busco no quente fora, se eu vou para fora, quer dizer que eu conquisto as coisas fora de mim. Eu vou atrás de algo que está no amplo, que está para cima de mim. Então, por exemplo, eu posso praticar a espiritualidade e ter uma força quente, um princípio quente dentro de mim, e eu vou praticar como? Através de exemplos, né? Eu vou praticar me espelhando em virtudes, em questões talvez mais amplas, maiores que mim, que eu, vamos dizer assim, certo? Como eu posso praticar, no caso do frio, de outra maneira? Eu posso praticar indo dentro de mim, buscando a força dentro de mim. Entende a diferença entre o quente e o frio aqui? Daí nós temos o que nós conhecemos como forças transicionais. As forças ou movimentos transicionais são diferentes das forças e movimentos direcionais. Por quê? Porque tanto o úmido quanto o seco são forças reativas, ou também são forças que estão no que nós chamamos, depois eu vou falar disso, senão vai confundir vocês, mas são forças de transição, né? Então, se nós vamos direcionar para o quente, para o frio, essas duas forças, tanto o úmido quanto o seco, são forças que acompanham essas outras duas qualidades. Elas são forças de reação, diferente das forças direcionais, que elas dizem vai para frente, vai para trás. Já as forças transicionais, elas não dizem vá à frente, vá atrás. Elas dizem estou tenso, estou relaxado, para ir à frente ou para ir atrás. Entende? Então é um estado mesmo que vai falar sobre como eu vou reagir em conjunto com os movimentos direcionais que nós falamos. Então, essas duas forças, elas são o que nós chamamos de energia feminina, porque são passivas, elas respondem, reagem ao movimento direcional. E muitas vezes elas são inconscientes. A gente pode também fazer correlação aqui entre o movimento direcional sendo yang, de energia yang, e o movimento transicional ser de energia yin, né? Então, o úmido, a força úmida, ela é um princípio de essência totalmente feminina, diferente do princípio de essência masculina quente, né? Nesse caso, o úmido é totalmente feminino, diferente também do frio,
que não é totalmente feminino. O frio, ele é o masculino, ou seja, o mais, predominando sobre o feminino, que é o menos, certo? E aqui no úmido nós temos o menos e o menos, ou seja, as duas qualidades femininas juntas, dizendo sobre o princípio de essência total feminina. Então, nas qualidades primordiais, nós temos o princípio de essência masculina, que é o quente, e o princípio de essência totalmente feminina, que é o úmido, não o frio. Tomem cuidado com isso, tá? Porque isso confunde. Então, o úmido é esse princípio de essência totalmente feminina que armazena força vital. Então, o úmido, ele é receptivo, totalmente receptivo. Tanto é que a gente faz correlação do úmido com o ato de receber na constelação familiar. Ele é uma força de incorporação, ele adere àquilo que vem até ele, ele dilata, ele flui, ele relaxa, ele funde com aquilo que vem até ele. Isso também é um ponto importante. A força transicional ou os movimentos transicionais falam sobre como nós relacionamos, interagimos com o meio. Então, nós podemos receber, abrir, aderir, dilatar, fluir, relaxar, unir com a presença do úmido. Enquanto que o seco, sendo seu oposto, ele é de energia feminina, porém ele vem logo depois com energia masculina. No caso do seco, diferente do frio, o predomínio do seco é o feminino sobre o masculino. E aí nós fazemos correlação do seco com a retribuição. Se no quente e no frio nós tivemos o doar e o tomar, aqui nós temos o receber e o retribuir. Reparem que interessante, o movimento do quente e do frio tem a ver comigo tomando decisões. Então, eu decido me doar, eu decido tomar. Já no caso do úmido e do seco, eu estou falando entre como eu recebo ou como eu me relaciono com aquilo que vem até mim. Reação, então é receber, retribuir. O seco é o princípio de retração, certo? Então, diferente do úmido, ele retrai, ele condensa, ele solidifica aquilo que vem até ele. É uma força de compressão, de resistência, que pode, às vezes, recusar, reduzir, tensionar, filtrar e até separar. Então, se o úmido adere com facilidade àquilo que vem até ele, o seco não. O seco tem uma presença de redução, ele faz filtro daquilo que vem até ele. Ele pode muitas vezes dizer isso eu quero, isso não. Ele pode causar tensão, já que nem tudo que vem até ele topa de primeiro. Ele pode ser mais desconfiado, assim como também ele pode observar o meio com essa tendência a separar, o que é dele e o que é do outro, certo? São fatores diferentes aí de maneira de interagir com o meio, tá? Dentro dessas 4 qualidades surgem aquilo que nós conhecemos como elementos. E os elementos são formados através da interpenetração dessa onda de uma qualidade com a outra. E aí nós não vamos falar disso agora na aula de elementos. Eu vou explicar direitinho como funciona essa interpenetração e como nós vamos compreender ela no dia a dia, tá? O que é muito importante aqui é que dentro dessa aula eu estou explicando para vocês as ondas de possibilidades. A partir do momento que nós formos falar sobre elementos, nós já vamos começar a falar sobre partículas. Ou seja, nós já vamos começar a falar sobre como essas possibilidades se manifestam em experiências, tá? Experiências reais que nós podemos tangibilizar, vamos dizer assim, tá bom?
E aí, para finalizar, é muito importante compreender, e aqui compreender até para discutir, que o que nos une, né, com a disposição planetária, com o cosmos ou com o meio, não é a disposição dos planetas no espaço. Não é a interferência do planeta em determinado signo, em determinada casa e tudo mais. E sim a disposição deles no tempo, né? Então, nós estamos falando de partilha com o tempo. Nós compartilhamos e conseguimos correlacionar, encontrar correlação nos diferentes planos, nos diferentes espaços, através do que nos une, que é a dimensão do tempo. Certo? Então, essa foi a nossa primeira aula do segundo módulo. Eu vou deixar aqui no nosso final o vídeo do Carl Sagan para vocês assistirem na plataforma. E até já, até a nossa próxima aula. Um beijão grande para todos vocês.